Nesse vídeo eu vou dizer para você quem é o maior de todos os enganadores, o mais perigoso de todos, aquele que pode de fato acabar com a sua vida espiritual e levar você para o inferno, tá? Muita gente aí pensa que alguns pastores que aparecem de vez em quando na mídia, alguns donos de algumas igrejas, até donos de algumas emissoras, pensam que eles são os grandes enganadores, mas não são. Tem alguém muito mais perigoso do que eles. Esse alguém está abaixo em enganação, está abaixo do diabo. Mas é tão perigoso quanto, em alguns casos, até muito mais perigoso do que o próprio diabo. Antes de eu dizer para você quem é esse grande inimigo perigosíssimo que você tem, considere se inscrever nesse canal. Ativa o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo que eu postar. Curte esse vídeo, deixa um comentário para mim e manda para mais alguém, tá certo? Então vamos lá. Esse grande inimigo é você mesmo. Tiago fala assim na sua carta, no capítulo 1, número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, Tiago está escrevendo para um grupo, e quando nós lemos toda a carta, aparentemente ele conhece bem, ele é provavelmente, um dos pastores desta igreja. Ele está escrevendo para um povo que ele conhece, um povo que é conhecedor, que já está alicerçado. E ele aqui, ainda no capítulo 1, ele vai falar sobre esse grande perigo. Ele fala outras coisas, como por exemplo, de onde vêm todas as guerras, vêm dos seus maus desejos. Então, Tiago, o tempo todo, ele vai deixar claro aqui que existe um grande mal em nós mesmos. E nós tentamos fugir de Deus, fugir das coisas de Deus, e nós odiamos em certo ponto a Deus e as coisas de Deus. E ele fala, não sejam ouvintes, sejam cumpridores, parem de se enganar, não enganem a vós mesmo com falsos discursos. Ele não está falando, olha, cuidado com os falsos mestres, aqueles enganadores, aqueles que vêm de fora para tentar ganhar vocês. Não, ele está falando, cuidado com esse grande inimigo perigoso que é você mesmo. Não se enganem com falsos discursos. Sejam cumpridores. Como isso pode acontecer? Como eu posso me enganar? Como as pessoas se enganam? Bem, a Bíblia tem diversas orientações para tudo. A Bíblia diz como você deve viver. Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram. A Bíblia está aqui, é um manual completo de vida, de como você deve viver, como você deve viver o seu casamento, criar os seus filhos, como você deve se portar no seu trabalho, como você deve adorar a Deus da forma certa, como você deve viver em relação aos irmãos e aqueles não irmãos, os não crentes. A Bíblia diz exatamente como você tem que lidar até com o diabo. Porém, algumas pessoas insistem em fazer a sua própria vontade. Então, a Bíblia diz lá para o marido, maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar e morrer por ela. Mas aí, um marido cristão, crente dentro da igreja, vai dizer assim, olha, eu vou largar essa minha mulher, eu vou deixá-la, porque senão ela vai me matar, eu vou morrer de estresse. Ora, mas a Bíblia propôs justamente isso, amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. Mas não, ele prefere fazer a sua própria vontade, e ele usa um discurso aparentemente bonito, dizendo, eu tentei, mas é difícil conviver. É uma mentira, é um discurso bonito para ele, mas é uma mentira, ele está se enganando. Aí a Bíblia fala assim sobre a mulher. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos como a igreja é submissa a Cristo. Mas algumas mulheres que às vezes são casadas com homens que não entenderam ainda o seu papel de liderança no casamento, a sua função, o seu papel de provedor, criador, instrutor, sacerdote da casa. E ela fala assim, se eu não tomar as rédeas e fazer as coisas, o meu marido não faz nada porque é um banana. Eu preciso mandar na casa, não posso deixar que ele tome conta. Ora, a Bíblia diz, a instrução é, mulheres, sujeitai a vossos maridos, como a igreja sujeita a Cristo. A instrução é essa, mas ela se engana com um falso discurso, dizendo que, não, eu preciso fazer isso, porque senão vai dar errado alguma coisa. Já está dando errado, percebe? Então, as pessoas se enganam. Tem muita gente que, por exemplo, fala assim, aquela famosa frase, Deus conhece o meu coração. Sim, conhece, sabe o quanto ele é mau e como ele vai para o inferno. A Bíblia diz, perdoe, é preciso perdoar as ofensas, é preciso perdoar as agressões. Olha só, lá na oração que Jesus ensina aos discípulos, no Pai Nosso, que você já deve ter orado várias vezes, é dito assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Você já imaginou quão perigoso é você dizer a Deus, perdoa-me como eu perdoo os outros, sendo que você não perdoa? Você está dizendo para Deus, não me perdoa. Percebe? Mas aí entra aquele discurso, um falso discurso bonito. Jesus conhece o meu coração, Deus conhece e me entende. Sim, ele conhece, te entende, sabe que você é mau e você vai para o inferno. Aí,
falando de coração, né? Quantos são aqueles que falam assim, não se preocupe, você não precisa viver de acordo com o que algumas igrejas falam, o que alguns pastores falam, você não precisa viver uma forma muito religiosa, porque Deus quer o seu coração. Como se Deus fosse um cardiologista. Deus não quer o seu coração. Deus quer você por inteiro. Mas a pessoa com esse falso discurso, esse discurso aparentemente bonito, que Deus quer o meu coração, porque Deus é amor, porque Deus só quer que você seja feliz. Isso é uma mentira terrível. Deus quer que você viva para Ele, viver em todas as áreas. Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e depois siga-me. O que é tomar a sua cruz, se não declarar morte ao mundo? O que é negar a si mesmo, se não dizer, ora, esse meu desejo aqui, eu vou deixar de fazê-lo, para fazer o quê? A vontade de Deus. Ele não quer que eu faça a minha vontade, ele quer que eu faça a vontade dele. Ah, mas Deus não quer que você seja feliz? Deus quer que eu encontre felicidade nele. Esse é o grande segredo de Eclesiastes. Salomão escreve que ele quis várias coisas, ele experimentou várias coisas, mas ele fala tudo isso era vaidade. Eu percebi, eu descobri que não existe alegria sem Deus. Então Deus quer que você seja feliz nele, por causa dele, e não feliz porque você pratica os seus próprios desejos. Isso é uma mentira terrível. O mundo inventa essa mentira porque o mundo não quer Deus. O mundo não quer viver para Deus. O mundo quer que Deus viva para ele. É o contrário. Então você, se você tem algum contato com Deus, com a fé cristã, se você se diz cristão, porque muitas pessoas dizem que são cristãs, muitas pessoas enchem a boca porque escutam um louvor, né, porque assistem um seriado, porque carregam um terço. E se você diz que é um católico não praticante, me perdoe, mas você não é nada. Você não é católico. O católico é praticante. Se você diz que é um crente, se você diz que é um evangélico, mas você não frequenta a igreja, se você não toma uma ceia, se você não se batizou ainda, você não é um cristão verdadeiro. Você diz para si mesmo que é, mas você está se enganando com um falso discurso. Um discurso aparentemente bonito, mas que vai te levar para o inferno. Ah, irmão, você está sendo muito religioso, dono da verdade. Você quer dizer, então, você tem a chave do céu, você tem o portão, você controla, você diz quem vai entrar e quem não vai entrar. Não, não sou eu que digo. Essa é a questão. Quem diz é Jesus, eu não posso dizer, nem você pode dizer. Mas Jesus fala. Muitas pessoas se enganam com a questão do inferno porque não conhecem a Bíblia e não conhecem Deus. Jesus é quem fala do inferno no Novo Testamento mais de 15 vezes. Paulo vem falar depois, os apóstolos falam depois, mas quem fala primeiro é Jesus. Ele fala e ele diz que ele mandará, ele vai apartar as ovelhas para o reino de meu pai, mas os bodes vão para o castigo, para o tormento, vão ser levados para o inferno, preparado para Satanás e os seus anjos. Então, não se engane. Se você quer servir a Cristo, sirva a Cristo da forma certa, sendo um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte, se enganando, ouvindo, dizendo que é lindo, que é maravilhoso, mas vivendo como alguém que não conhece a Deus, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você deixe esse lado mal, que é o nosso grande inimigo. Nós temos muita maldade no nosso coração. A primeira que nós devemos vencer é essa que tenta nos enganar. Se você não consegue praticar, viver a vontade de Deus na sua plenitude, porque é muito difícil, eu sei, e é difícil não porque é difícil porque nós não queremos. Se você não consegue, então arrependa-se, ore, peça a Deus sabedoria e força, mas não minta para si mesmo dizendo que Deus entende o que você está passando, que Deus vai aceitar que você viva assim, que Deus vai te amar do mesmo jeito, porque isso é uma mentira e a Bíblia não diz isso. Então, aceite isso, se arrependa e sirva a Deus na sua totalidade, pedindo ajuda para Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar passo a passo. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.